Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, um capítulo um pouco extenso, mas muito rico em detalhes, né? A gente vai tentar trabalhar com ele aqui para não alongar muito, começando como Jesus, o Senhor do sábado, né? Jesus passa por uma seara num sábado com seus discípulos e eles, tendo fome, colhem as espigas para se alimentar. E aí, pronto, já começa uma disputa com os fariseus, né? Porque os fariseus alegam que eles fazem o que é proibido de fazer no sábado, né? Parece uma simples acusação, mas o que os fariseus estavam dizendo é que eles eram dignos de morte, eles deveriam morrer pelo que estavam fazendo, né? E aí Jesus vai usar contra eles um fato histórico que era admirado em todo Israel, falando sobre como Davi entrou na casa de Deus junto com os seus homens e comeu o pão da preposição, né? Da proposição, não preposição, mas proposição, que era lícito somente aos sacerdotes, né? E nem por isso ele foi condenado nem por Deus nem pelos sacerdotes, porque eles entenderam que era uma questão de necessidade, né? A necessidade humana, ela superou a necessidade religiosa, um ritual religioso de momento, né? E aí Jesus vai usar isso contra eles. E um fato interessante também para que a gente observe é que de fato a lei permitia, né, colher para comer. O que a lei não permitia é que você entrasse na seara de alguém e juntasse no seu cesto sem que a pessoa permitisse, levasse embora, porque aí é furto. Mas se você tivesse fome, ele era permitido entrar numa colheita para comer, né? Isso é bom a gente frisar para saber que, de fato, Jesus nem os seus discípulos estavam quebrando a lei, mas que, na verdade, os fariseus haviam criado 39 regras para o sábado. Eles tornaram o dia de descanso um dia insuportável para os israelitas, né? Havia lei, dentro da lei do sábado, o sábado cerimonial, que era o sábado de descanso, porque o próprio Cristo vai dizer que o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado, né? Quebrando aí essas igrejas sabatistas que vão meio que idolatrar o sábado, né? E aí, de fato, o que os fariseus fizeram foram criar 39 regras, tornando o dia de descanso insuportável. E aí Jesus vem e não se submete aos caprichos religiosos deles, né? E aí, para que não ficasse só nisso, Jesus sai dali e entra numa sinagoga deles no sábado e cura um homem que tinha uma das mãos ressequidas, né? E eles olhando para Jesus e tentando pegar Jesus em algum ponto, pergunta para Jesus se de fato era lícito curar alguém no sábado. E aí Jesus responde dizendo: olha, qual será o homem entre vocês que, tendo uma ovelha, versículo 11, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e levantará? Então, para vocês, mais vale o que? Um homem ou uma ovelha, né? E aí a gente vai ver que Jesus estende as mãos e toca aquele homem que tinha uma das mãos ressequida, né? Uma das mãos atrofiada. E aí então, o interessante é que no versículo 14 vai dizer que os fariseus, saindo dali, formaram conselho contra ele para o matarem, para a gente ver o peso da religiosidade, né? O peso da religiosidade era tão grande entre eles que curar não podia, mas tramar a morte poderia, né? O peso do legalismo, o peso daquele que está preso só à religião e não que manda de fato as escrituras. Então eles davam mais valor a animais, a ritos, a cerimoniais, do que de fato a vida humana. E Jesus veio para exercer misericórdia sobre a vida humana, né? E aí então Jesus sai dali. A Bíblia vai dizer que Jesus parte dali e uma grande multidão acompanha ele, do versículo 15 até o 23. E ele cura toda aquela multidão. E ele novamente ele recomenda que eles não espalhassem o que ele estava fazendo, porque Jesus não tinha, como eu já falei anteriormente em capítulos passados, Jesus não tinha pretensão de que seu ministério fosse conhecido pela cura, né? E nem pretensão de que fosse uma divulgação antes da hora, mas que as pessoas viessem a ele pela motivação correta, que era na mensagem que ele pregava, a mensagem do arrependimento, né? E a gente vai ver que do 15 ao 22, quando Jesus sai curando a multidão, ele mostra mais uma vez as credenciais messiânicas dele, né? Mateus vai mostrar quando ele fala: eis aí o meu servo, o meu amado, em que minha alma se compraz, versículo 18. Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá sua voz nas ruas e nas praças, né? E no seu nome os gentios terão esperança, né? Jesus, sendo judeu, foi a nossa esperança, a esperança dos gentios, porque os próprios judeus o desprezaram, né? Então isso é interessante a gente notar.
E a multidão começou a reconhecer que esse de fato era o filho de Davi, a qual todos estavam esperando por muitos e muitos anos. Do versículo 22, né? Na verdade eu falei até o 22, mas vai até o 23. Do versículo 24, mais ou menos, até o versículo 32, 37 para ser mais exato, está tudo num contexto, vai falar sobre o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que a gente pode dar um pouco de atenção a ela. Jesus vai falar que os fariseus, ouvindo isso, que todos os milagres que ele fazia, versículo 24, vai dizer que Jesus não expulsava os demônios, senão pelo próprio Beelzebu, né, o príncipe dos demônios. E aí Jesus vai falar que, no versículo 25, que todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade dividida contra si mesmo, ou casa dividida contra si mesmo, não resiste. Aqui é interessante que, apesar de Jesus estar usando um exemplo aparentemente negativo, ele está nos falando de coisas positivas. Primeiro, ele está dizendo, eu não posso expulsar Satanás por Satanás, porque eu dividiria o reino dele, né? E todo o reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece. Aí ele fala, toda casa dividida não permanece, toda cidade dividida não permanece. É hora da igreja e das famílias se unirem, para que haja de fato a presença de Deus, e a manifestação de Deus se dá através da união. Em João 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele fala, Pai, eu dei a eles a glória que o Senhor me deste, eu dividi com eles a glória que o Senhor me deu, para que o mundo olhe para eles e veja eles unidos como eu sou um com o Senhor. E eles unidos entre eles e unidos em nós, o mundo vai conseguir ver Deus nesse povo unido. Então a união, ela faz parte da existência e principalmente da subsistência do povo de Deus, o reino de Deus. Se ele continuar sendo dividido, ele não permanecerá. Então, cabe a nós, como igreja, nos unirmos no propósito de avançar com a mensagem desse reino. Mas aí, na continuação, ele vai falar que todo o pecado, versículo 31, e blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Toda palavra que for dita contra o Filho do Homem, ele mesmo, será perdoada. Mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século, nem no futuro. E isso é interessante, né? É interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque o que seria de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Para que a gente compreenda, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o fato da incredulidade, não é. Uma pessoa não crê em Jesus, não é que ela está blasfemando, porque quem não crê uma hora, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, então ele pode passar a crer, né? A fé, a blasfêmia não é não reconhecer Jesus como Senhor, não é. Porque quem não reconhece hoje, um dia vai reconhecer pela caminhada, e aí então terá o seu perdão. E a blasfêmia não tem perdão nem agora e nem no futuro. O próprio apóstolo Paulo é prova disso, porque ele perseguia a Jesus e de repente ele se encontra com Jesus e reconhece que Jesus é Senhor. Então isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, vamos lá. Primeiro vamos compreender. A palavra blasfemar significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Então, primeiro, quando eu blasfemo de alguém, eu sei de quem eu estou blasfemando, então eu creio, eu sei de quem eu estou falando. E aí isso é interessante, quando eu vou falar mal de alguém, injuriar alguém, caluniar alguém, difamar alguém, eu sei de quem eu estou falando. Então a blasfêmia parte do princípio de que eles sabiam que aquilo era obra do Espírito Santo. Eles sabiam. A Bíblia vai dizer em outras passagens que eles, movidos de inveja, vão atribuir a obra de Deus à obra do Espírito Santo. Então, blasfêmia é uma rejeição obstinada da obra do Espírito Santo. Blasfêmia é uma dureza de coração contra a obra do Espírito Santo, sabendo que é dele. Blasfêmia é uma atitude consciente de negar a obra de Deus. Então, eles blasfemaram porque eles sabiam que aquilo era uma obra de Deus e a negaram. E isso é interessante porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E se você sabe que a obra é dele, você tenha negado ela, você está com o coração endurecido para aquilo que de fato é de Deus, sabendo que aquilo é de Deus. Então isso é blasfêmia e isso é um pecado considerado pecado de morte. A Bíblia diz que não haverá perdão, né? Na sequência disso, Jesus vai mostrando o peso e a diferença entre religiosidade e amor a Deus, né?
E ele vai falar isso de maneira simples, dizendo sobre a árvore boa e os frutos bons, a árvore má e os frutos maus. Para se ter uma ideia sobre árvores e frutos aqui, eu vou resumir. Ele está dizendo, é o perigo de parecer ser uma coisa e ser outra. É o perigo de você ser uma pessoa má e querer dizer coisas boas, ou ser uma pessoa boa e querer falar coisas más. Não combina, não combina. A árvore, alguém já disse uma certa vez, que ela revela seus frutos. E os frutos, por sua vez, revelam a natureza da árvore. O que é isso, pastor? Eu vou resumir. Se você vai numa goiabeira, pega uma goiaba, e aí ela está podre, você vai pegar outra, ela está podre, você vai pegar outra, ela está podre, a gente conclui, por lógica, que a árvore está adoecida, que aquela árvore não produz frutos bons, porque é uma árvore doente. Assim é o cristão, que ele não consegue produzir fruto bom. Você precisa fazer uma autoanálise, um autoexame de si mesmo, ver o porquê que você não consegue produzir bons frutos e entender que não é culpa dos outros, mas que você está adoecido e que você precisa ser tratado em Jesus, que é a videira verdadeira. Então isso é interessante, a gente precisa prestar atenção nisso. E é o homem bom, a Bíblia diz, tira boas coisas do seu bom tesouro do seu coração. E o homem mau, versículo 35, tira coisas más. Então, nós estamos adoecidos, nós que não produzimos bons frutos, estamos adoecidos e precisamos mudar. E aí Jesus vai continuar dizendo no 36, 37, toda palavra ociosa que os homens disserem vão dar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Não é uma repetição, compreenda bem isso, não é eu ficar falando eu creio, eu creio, eu creio, ele é Senhor, ele é Senhor, ele é Senhor. Não é isso, não tem nada a ver. O que Jesus está dizendo é, pelas palavras será condenado ou justificado, ele está dizendo, as evidências externas das palavras revelam a atitude interna do coração. Então eu falo, eu transbordo pelos meus lábios aquilo que o meu coração está cheio. Se eu tenho falado só coisas negativas, então, de fato, eu sou uma árvore adoecida e eu preciso melhorar, tá bom? Saindo daqui, nós vamos para a questão do sinal da ressurreição, ou sinal do profeta Jonas, né? Aquele povo fala assim, que os escribas e os fariseus tomaram a palavra dizendo, queremos ver um milagre da tua parte, versículo 38. Gente, olha como esse povo era incrédulo, né? Como que eles queriam ver um sinal da parte se Jesus havia feito vários sinais e todas as vezes que Jesus fazia um sinal, um milagre, um prodígio, eles atribuíam isso a Satanás e se levantavam contra Jesus, né? E aí Jesus está dizendo, olha, eu não vou dar nenhum sinal específico para vocês, a não ser o sinal que foi do profeta Jonas, né? O sinal do profeta Jonas, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus estava falando sobre a sua ressurreição. E foi esse o sinal que ele deu. E mesmo assim, aquela geração não creu. Aquela geração é uma geração má, uma geração perversa, né? Uma geração que duvidou mesmo vendo o milagre. Quando Jesus ressuscita, eles criam uma narrativa para tentar negar aquilo que de fato eles foram testemunhas oculares, né? Então, quando Jesus vai continuar falando sobre a questão aqui do espírito mal, que a gente vai falar agora, do 43 ao 45, ele vai falar assim que o estado daquela pessoa se torna pior, e assim acontecerá também com essa geração má, é porque aquela geração testificou a ressurreição, e mesmo assim eles preferiram não crer naquilo que os olhos estavam mostrando, né? Mas vamos voltar aqui no espírito imundo, do 43 ao 45, Jesus fala assim que quando uma pessoa, um homem, é liberto do espírito imundo, então assim, novamente eu vou a falar aquilo que eu já falei anteriormente em capítulos passados, que de fato demônios são reais, seres reais e não mitológicos, e que eles possuem pessoas sim, porque Jesus está dizendo isso aqui, Jesus libertou muitas pessoas. E aí Jesus está dizendo que uma pessoa que foi possuída por um espírito maligno, uma vez que ela é liberta, esse demônio sai, a casa então fica limpa e arrumada. Mas, porém, entretanto, se a casa estiver vazia, ele vai voltar. Se ele não achar encontro em outro lugar, repouso em outro lugar, ele vai voltar. E se a casa estiver vazia, ele vai trazer consigo 7 demônios ainda piores, diz a Bíblia. E a situação daquela pessoa ficará ainda pior. Veja bem, a casa foi limpa, a casa foi arrumada, mas a casa está vazia. É uma pessoa sem compromisso. É uma pessoa que o demônio saiu, mas o Espírito Santo não entrou. É uma pessoa que provou o ar da liberdade, mas preferiu ser escrava do pecado. Então esse tipo de pessoa
vai ter um encontro de novo com Satanás e sua situação vai ficar pior. Aí, para encerrar do 46 ao 50, Jesus vai falar sobre a sua família, né? Aparentemente, Jesus foi grosseiro, né? Porque Jesus estava ainda falando, versículo 46, e alguém interrompe ele dizendo, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar-lhe, né? Vamos dar um toque nisso aqui. E aí ele responde dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estende a mão para os discípulos e disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, irmã e mãe. Então, a princípio, vamos lá. Primeiro vamos para uma nota apologética rápida. Mãe e irmãos, versículo 46 e 47. E Jesus tinha irmãos, tá? Não cai naquela narrativa da virgindade perpétua de Maria, não é bíblico. É uma criação do catolicismo e não bíblica, tá? Alguns vão tentar justificar que esses irmãos eram primos, não éramos. Mateus, no capítulo 1, quando vai falar que capítulo 1, versículo 25, para ser mais exato, quando vai falar assim que José não a conheceu até que ela desse à luz a Jesus, no sentido sexual, conotação sexual. A Bíblia King James nem usa a palavra não conheceu, mas diz não coabitou, não teve relações sexuais com ela até que Jesus nascesse, ponto. Depois de Jesus, José e Maria tiveram sim irmãos, filhos e filhas, que são chamados os irmãos e as irmãs de Jesus, tá? Então não caia nesse engodo. A Bíblia, e sempre a Bíblia, é a nossa razão de fé e não a tradição humana. E aí, Jesus vai dizer, olha, quem faz a vontade do meu Pai é que é meu irmão, mãe, irmã. Ele estava negando os seus parentes, os seus laços familiares? Não. Ele estava, na verdade, ampliando, né? Jesus estava aumentando o conceito de família. Ele está dizendo, olha, família para mim é aquele que faz a vontade do meu Pai. É por isso que em Hebreus 2:11 diz que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmão. Então não é que Jesus estava negando os seus familiares. Pelo contrário, ele estava ampliando a sua família e nos colocando nesse rol privilegiado de fazer parte da família de Deus e ser chamado irmão de Jesus.